Olá, turma do primeiro ano. Aqui é a professora Raelma falando com vocês. Vamos começar falando sobre coesão e coerência textual. E vou passar uns slides aqui, depois eu vou encaminhar para a turma. Vocês vão poder olhar isso com um pouco mais de cuidado, tirar as dúvidas e fazer o exercício que está proposto no final da aula. Eu vou compartilhar aqui os slides, ok? Um minutinho, enquanto nós estamos compartilhando aqui a tela. Vocês avisem aqui no chat se vocês conseguem ver direitinho. Tá? Para mim já está aparecendo, então logo vai aparecer, já apareceu aqui para vocês. Ok. A gente iniciar aqui, vou botar aqui o primeiro slide. Ok, então nós vamos falar sobre coesão textual e coerência textual. Então, o que seria coesão textual, né? A coesão textual, como vocês podem ver aqui no slide, né? Ela é a ligação através de elementos linguísticos. Então, a coesão textual, ela trata da estrutura do texto. Então, coesão textual é estrutura gramatical. E aí a gente percebe que esses elementos linguísticos, né? Fazem parte, logicamente, das nossas classes gramaticais, conjunções, pronomes, preposições, né, que funcionam muitas vezes como conectivos dentro da estrutura do texto, tá? Olha aqui no texto. Tamanha a magia das palavras, pois elas expressam a força dos pensamentos. As mesmas têm o poder de transformar, de conscientizar e de sentirmos que somos capazes. Nós temos aqui o pronome elas, né? E temos também aqui a palavra as mesmas. Além disso, né, nós temos a conjunção pois, nós temos a preposição de, né, a preposição e, mas no caso elas não estão evidenciadas, mas nós percebemos que elas funcionam como conectivos dentro desse texto. Então, você percebe que as expressões elas e as mesmas referem-se ao termo palavras, para que não haja necessidade de que elas fossem repetidas, né, na sequência do texto. Então, o que é coesão referencial? A coesão referencial, né, ela está dividida entre anáfora e catáfora, né, que é a coesão que aparece quando se configura como anáfora, está relacionada a palavras, a termos que apareceram já na estrutura do texto anteriormente, né? E quando se trata de catáfora, são elementos conectivos que estão relacionados à estrutura da sequência do texto, né? Os substantivos, ou os pronomes, ou, né, elementos que vão surgir na sequência do texto. Exemplo de coesão, né? Carlos trouxe 2 computadores dos Estados Unidos, perguntou-me se eu queria comprar um. Analisando esse pequeno texto, né? A gente tem aqui uma oração, né? Carlos trouxe 2 computadores dos Estados Unidos, ponto, né? Perguntou-me, eu tenho aqui, né, um pronome, depois tem outro, na sequência outro pronome, né? E no final a gente tem aqui o numeral 1, que ele se refere a um termo que foi anteriormente citado. Então, eu tenho um exemplo de coerência textual por anáfora. Cara à vista é um cachorro, ele está sempre com sono. O pronome ele refere-se ao substantivo cara visto, né, que é o nome do cachorro. Então, aqui eu também tenho uma coerência por anáfora, né? Na sequência, né, a coesão sequencial, o presidente assinou o contrato. No entanto, contudo ou mais, eu poderia usar qualquer uma dessas conjunções, né?
o documento era ilegal. Então, a conjunção aqui, né, ela vai ligar as duas orações e essa coesão aqui é sequencial, que é de um termo que vai aparecer, né, na sequência do texto. Então, se coesão textual está ligada à estrutura, né, à gramática, a coerência é gramática, a coesão é sentido, né? Sentido lógico. Esse texto ele precisa fazer um sentido lógico, ele não pode ser paradoxal, né? Ele não pode não seguir uma sequência lógica. Então, todo texto que a gente diz que ele é incoerente, né, é uma quebra na lógica do texto. É como se você viesse seguindo em uma via e você, de forma muito abrupta, você virasse em uma direção diferente. O inverno no Nordeste, período chuvoso, está ótimo, por isso a fome continua sendo um problema. Então, você está falando aqui de uma região seca, mas você está dizendo que nessa região que é característica por ser seca, agora tem chuva, no entanto, o problema da fome continua evidenciado. Então, você tem uma falta de lógica aqui com relação à sequência do texto. Então, o texto aqui é incoerente. Essa atividade que aparece agora, nesse slide, nós vamos explicar e depois vocês vão produzi-la. Eu quero que vocês construam um texto com coerência, um texto que seja incoerente, um que seja coeso, porém incoerente, e um que seja coerente, no entanto, sem coesão. O que eu quero? Um texto que ele seja coerente, é aquele texto que ele tem um sentido lógico. O texto que é incoerente, ele não tem o sentido lógico, ele não faz muito sentido. Eu quero um texto que seja coeso, que ele apresente os elementos de coesão, conjunções, preposições ou pronomes, porém que ele não faça sentido, que ele seja incoerente. Então, gramaticalmente ele está correto, mas na sequência lógica ele não faz sentido. E o último, eu quero um que seja coerente, ou seja, que ele apresente lógica, no entanto, que ele não apresente os elementos de coesão. Vou colocar alguns exemplos aqui para vocês. Olha, o primeiro exemplo, que é um texto, O Menino, de Fernando Sabino, vocês podem fazer a leitura dele, e vocês vão perceber que há uma sequência de palavras e de frases soltas. O que falta elementos de coesão, falta aqui alguns pronomes, algumas conjunções, algumas preposições, que dariam fluidez ao texto. O texto é coerente, mas, no entanto, não é coeso. Na sequência aqui na tirinha da Helga, você tem um pequeno diálogo que ele tanto é coerente, ele possui sentido lógico, como ele também é coeso. Ele também apresenta aqui, né, elementos gramaticalmente corretos, né? Eu tenho na sequência aqui um que é coeso, mas ele é sem coerência, ou seja, apresenta os conectivos, mas que ele não faz sentido. Estou colocando como exemplo, para que vocês possam produzir o exercício de vocês. E o último, aqui também, né? Você tem um exemplo de um texto que ele apresenta os elementos de coesão, mas que ele não faz sentido, porque a primeira sentença, ela acaba se contradizendo com a segunda. Então, eu tenho um texto coeso, mas sem coerência. Voltando aqui, tá? Vou fechar aqui a apresentação dos slides, e eu quero que vocês tentem fazer esse exercício. Qualquer dúvida, vocês falem comigo. Vocês podem postar, tá, o exercício feito no Classroom, e qualquer dúvida, vocês podem falar aqui comigo, ok, turma? Então, até a próxima e a gente se vê.